Segundo livro dos Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 15. Quantos encontrou, digam amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. Vamos esperar uns pelos outros, para todos lermos juntos a palavra de Deus. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevadas por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem? Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos? Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfameados, em algumas traduções, famintos. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, cinco dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei.
Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem falado conosco aqui nesta noite. Te louvamos por tua palavra, ó Pai, que fora lida com a tua igreja. E pedimos a tua orientação, a tua inspiração, ó Pai. Fale conosco, ó Pai, de modo que saiamos daqui alcançados e edificados por tua palavra. Leva todo pensamento cativo à tua presença e cumpra em nós o teu plano, o teu querer e a tua palavra para a qual o Senhor a designou a nós aqui nesta noite. Esta é a oração que eu faço e faço ela com perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podeis tomar assento, irmãos, em nome de Jesus? Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, no livro aqui de 2 Reis, no capítulo 7, dos versos 1 aos versos de número 15, a gente vai se deparar com uma história de grande calamidade e miséria. É este o contexto em que eles estão vivendo. Calamidade e miséria. E quando a gente olha para este momento vivenciado por Israel, a gente vai ver que este momento que eles vivem muito nos ensina a como superar os tempos adversos, a superarmos as crises, a superarmos as dificuldades que enfrentamos no tempo presente. É importante dizer também que o ano aqui era o ano aproximadamente 850 a.C. A Bíblia fala que Jorão era o líder maior de Israel. Grave este nome, Jorão. Diga comigo, Jorão. Toda a igreja, Jorão. Jorão, ele era o líder maior em Israel. A Bíblia vai nos dizer que ele é alguém que segue os passos de seus pais. Quem foram os pais de Jorão? A Bíblia nos fala que os pais dele foram Acabe e Jezabel. Você já ouviu falar sobre Acabe, sobre Jezabel? E a gente vai ver que o governo de Jorão, ele é marcado por ações que estão à margem dos critérios de Deus. É alguém que é rebelde à voz de Deus. É alguém que não está atento às orientações do nosso Deus. Então, é importante dizer a nível de introdução aqui nesta noite que foi um tempo avassalador, né? Este tempo causado pelo cerco imposto pelos assírios, vai ver Israel sitiada, presa, com fome, faminta, sem ter o que comer, escassez de alimento, de fome, a Bíblia nos diz. E uma coisa é a gente escolher o que comer, mas você já talvez tenha ouvido dizer que quem realmente tem fome, come o que tiver na mesa. Quem realmente tem fome não escolhe o que tem para comer. Então a gente vai ver que o contexto é de tanta dificuldade que existia mães aqui comendo próprios filhos. É este o contexto. E o versículo 1 nos diz que Eliseu, ele traz uma mensagem da parte de Deus, e ele diz assim: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Mas porém o capitão que auxiliava Jorão, o que ele diz? Ele diz assim ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Diz o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quando a gente olha para esta história, a gente vê uma mensagem de Deus de forma eloquente a um líder maior,
A gente vê Deus aqui utilizando o seu profeta Eliseu, para trazer uma mensagem àquele que não dava ouvido à voz de Deus, aquele que, por estar em uma posição estratégica, ele pensa talvez não depender das ações e das intervenções do nosso Deus. Mas quando a gente olha para essa história, e o Senhor confirmava, eu estava aqui orando no culto, pedindo ao Senhor, Senhor, confirma se esta palavra mesmo a tua igreja. E as irmãs cantam aqui de forma tão extraordinária, que você pode não ter aparência, mas quem te escolheu foi Deus. Você pode não ter, preencher certos requisitos, mas se Deus lhe escolheu, meu irmão, você triunfará. Se Deus lhe chamou, Deus vai lhe abençoar. Se Deus lhe escolheu, Deus vai lhe instruir. Se a bênção de Deus repousar sobre a tua vida, não haverá nada e ninguém capaz de parar aquilo que Deus tem para fazer sobre a tua vida. E o que me causa estranheza aqui é alguém que duvida da ação de Deus. A gente vê o capitão dizendo assim: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Olha, a dúvida, a mensagem de Deus. E Eliseu está tão orientado por Deus e por sua palavra, que ele diz: com os teus olhos você verá, mas você não vai comer. Uma situação de dor, porque a fome, só quem já sentiu fome, quem já enfrentou escassez de alimentação, sabe como isso dói. Algum tempo atrás, trabalhando, eu fiquei com o coração tão apertado ao ver uma pessoa comendo comida do lixo. Pegava alguns alfaces que estavam no lixo e ele comia. E eu vi aquilo é fome. Aquilo ali não é, alguma outra coisa que a gente possa definir como fome, literalmente. E come, e ele comia aquilo, e eu passei com uma velocidade rápida com o carro, mas aquilo me mexeu comigo de uma certa forma, e eu fiquei pensando nesse texto aqui. Eu quero extrair algumas lições, porque a partir do verso 3, a partir da mensagem exposta pelo profeta Eliseu, eu quero falar aqui nesta noite sobre aprendendo com os menos favorecidos. É isso que eu quero falar nesta noite, aprendendo com os menos favorecidos. E quem são esses menos favorecidos? A Bíblia vai falar aqui, a partir do verso 3, de 4 homens leprosos. Diz assim: 4 leprosos. Toda a igreja forte, 4 leprosos. Eles estão à porta da cidade. Se lá dentro estava difícil, imagina lá fora. Se lá dentro já havia escassez de alimentação, imagina lá fora, excluído. Porque o leproso aqui, segundo Levítico, ele tinha que estar em lugar separado do convívio social. Então eu fiquei pensando sobre esse texto, porque esses 4 homens leprosos, à porta da cidade, os quais eles começam a conversar e dizem uns aos outros, verso 3: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos.
levantaram-se ao anoitecer para dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. A situação é extrema. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. A gente pode ir lá e também morrer. O que a gente faz? Fica aqui sentado e espera a morte chegar? Ou a gente vai até lá e tem probabilidades de a gente viver mais um pouco? E estes homens tomam uma atitude. E está aqui a primeira lição que eu quero extrair para nós aqui nesta noite. Que situações extremas requer também atitudes extremas. Situações extremas requer de mim e de você atitudes extremas. Esses homens, se ficam ali, eles morrem. Eles veem uma possibilidade de poder viver. A gente fica aqui e morre, ou a gente se levanta, vai até lá, se nos deixarem entrar, a gente entra, se alimenta, ou então, se eles não deixarem, nós vamos morrer lá. Você percebe? Situações extremas requer também de nós atitudes extremas. E quando eu meditava nesse texto, eu pensava aqui em duas situações que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Tem gente que sabe muito bem lidar com pessoas. Ele tem uma desconjuntura, ele sabe como lidar com pessoas, mas ele não sabe como lidar em situações. E existem outros que sabem muito bem lidar com situações adversas, mas não sabem lidar com pessoas. E esses homens aqui estão em situações extremas. E situações extremas sempre requer atitudes extremas. Sabe, talvez Deus te trouxe aqui nesta noite, e você está vivendo situações extremas. Talvez você diz, eu não sei mais o que fazer. Mas o que Deus quer de mim, de você nesta noite, é que você também tenha atitudes extremas. Que você se posicione, que você se coloque de pé, que você saia dessa situação em que você está inserido e vai em busca das possibilidades. Porque não dá para a gente ficar sentado esperando as coisas acontecer. Hoje, com muita propriedade, o nosso irmão evangelista Paulo aqui de manhã, ele falava num tópico da lição, falando sobre fé. Ele dizia, fé não é eu ficar sentado, precisando de um emprego, tranquilo, calmo. Não, isso não é fé. Fé é correr atrás, é acreditar. Se Deus falou, Deus pode me abençoar. Se Deus está comigo, eu sei que esta porta pode se abrir. Se Deus está comigo, eu sei que Ele vai preparar situações. Sabe se levantar, meu irmão. Porque situações extremas sempre vai requerer de nós atitudes extremas. Não dá para aceitar de forma passiva algumas coisas na nossa vida. Tem hora que Deus vai permitir situações extremas na sua vida para que você tome atitude, para que você se posicione, para que você se levante na autoridade do Senhor, no nome do Senhor e com o Senhor, e tome um posicionamento correto. Diga um basta, chega até aqui, foi daqui para frente, não aceito esta situação. Porque situações extremas sempre vai requerer de nós atitudes extremas também. O que esse povo está vivendo, Deus permite eles enfrentarem situações extremas. Muitas vezes Deus permite nós passarmos por determinadas situações para que a gente se posicione como homem e mulher de Deus, para que a gente se levante na força do Senhor
E se levante em nome do Senhor Jesus. E através desse se levantar no nome do Senhor Jesus, você chegará onde o Senhor quer que você chegue. Talvez o Senhor desconstrua algumas coisas na sua vida para poder construir outras coisas na sua vida. Às vezes Deus permite você enfrentar situações extremas para que você saia dessa zona de conforto. Porque às vezes o bicho está pegando, o couro está comendo, e o camarada está sentado na rede, balançando para lá e para cá, cantando aquele hino da harpa bonito. Depois da batalha Deus vai me coroar, depois da batalha Deus vai me coroar. Mas que batalha! Que luta! Deus quer te conduzir em triunfo pelos planos e pelos projetos que Deus tem na sua vida. Deus tem um trabalhar. Existe uma mensagem profética de Eliseu. Amanhã, a este dia, não é daqui a alguns dias, isso, não, amanhã, a estas mesmas horas, haverá alimentação em abundância, haverá providência dos céus. Louvado seja o Senhor! E quem é que Deus vai usar? O líder maior, Jorão, soberbo, arrogante, o seu capitão, que é o braço dele, para dizer: nem se Deus abrir as janelas dos céus, amanhã estas coisas podem suceder. E é tão lindo que Eliseu está tão guiado por Deus que diz: você vai ver, mas você não vai comer. Você vai ver, mas você não vai comer. Note que a incredulidade arranca este capitão de vivenciar algo da parte de Deus. Mas o que me chamou a atenção é que Deus quer usar os menos favorecidos. Deus poderia usar alguém que está lá em Samaria. Deus poderia usar alguém que está naquele contexto. Mas Deus vai usar os menos favorecidos. A escória, aqueles que estão de lado, aqueles que ninguém dá nada. Meu irmão, receba essa mensagem profética aqui nesta noite. Talvez as pessoas olham para você e não lhe dão nada, porque talvez da sua aparência, da sua tenridade, talvez por coisas que ao olhar acham que você não preenche certos requisitos. Mas nós servimos um Deus grande e poderoso, que quando Ele escolhe, Ele levanta, que quando Ele escolhe, Ele capacita, que quando Deus chama, Deus comissiona, e Deus levanta, e Deus ainda usa quem Ele quer na sua obra e no seu reino. Por isso que a mensagem para nós nesta noite é essa: aprendendo com os menos favorecidos. Estes homens se levantam e dizem: é agora, nós vamos. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. A gente tem probabilidade de viver. E é eles que Deus vai usar. E quando Deus permite situações extremas, e nós tomamos atitudes extremas, no mundo espiritual começa o trabalhar de Deus, começa o agir do Senhor, os céus começam a se manifestar para o cumprimento daquilo que Deus tem como plano e propósito. Porque olha o que diz a palavra de Deus: levantaram-se, verso 5, levantaram-se ao anoitecer para dirigirem-se ao arraial dos Círios. Foi o anoitecer, uau, na hora, rápido. Existem coisas que não dá para você ficar esperando. Chacoalhe o teu irmão com todo respeito e carinho e diz: fala, irmão, se levanta, tá? Chegou a hora. Turabi que ondo, como do que me dia, turabacando que me dio. Até quando você vai ficar aí? Até quando? Assentado, esperando as coisas acontecer. E Deus permitindo situações extremas para que você tome atitudes extremas.
Não foi amanhã, é hoje mesmo. Ao calar da madrugada nós vamos, ao anoitecer, foro. Deus tem pressa. Existe uma mensagem profética. Amanhã, a estas horas, haverá alimento em abundância. Eu sempre digo isso aqui. Deus não simplesmente nos faz promessas e nos deixa ao léu. Não, Ele nos faz promessas e continua trabalhando para a realização destas promessas em nossa vida. Os céus estão em movimento, porque ao anoitecer eles se dirigem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Olha o que diz o verso 6. É para você dar glória a Deus. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugindo. Ao mesmo anoitecer, deixaram suas tendas, deixaram seus cavalos, deixaram seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Largaram tudo. Deus fez com que eles ouvissem um ruído de um grande exército. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Atitudes extremas requer, quando enfrentarmos situações extremas, esses homens vão e no mesmo anoitecer, eles saem correndo, largam tudo, cavalo, comida, eles largam tudo. Por quê? Por quê? Porque, olha aqui, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, ruído de um grande exército. É o Senhor que faz isso. Sabe qual era o grande exército? Sabe qual era o ruído de cavalos e de carros e um grande exército? 4 leprosos. 4 leprosos, impulsionados por uma mensagem de Deus, porque o texto me permite pensar assim, que esses homens estão em lugares estratégicos e Deus os usaria em situação estratégica para mostrar para Jorão e para aquele povo que ele não perde o controle, ele nunca perdeu o controle, ele nunca perderá o controle. E existia uma promessa a Israel: quando vocês derem as costas a mim, quando vocês servirem outros deuses, quando vocês andarem em desobediência, muitas coisas sobrevirão sobre vocês. Mas se houver arrependimento, se houver perdão, a mão poderosa de Deus manifestaria em favor daquele povo. Eles estão vivendo coisas pelas suas próprias ações, pelas suas próprias atitudes. Eu costumo sempre dizer que Deus perdoa pecados. Sim ou não, igreja? Sim, Deus perdoa os pecados. Mas a gente esquece que pecados têm consequências. E esses homens aqui estão vivendo situações que eles mesmos buscaram, eles mesmos trilharam para que tudo isso sobreviesse sobre eles. Mas Deus levanta 4 leprosos. É 4 leprosos. Não tem cavalo, não tem carruagem. São 4 leprosos, famintos, com fome, querendo comer e disposto a viver. Eles querem viver.
Pergunta para o teu irmão, você quer viver, irmão? Quer viver mesmo, irmão? Quer mesmo? Quer mesmo, irmão? São 4 leprosos. 4 menos favorecidos. Que quando eles chegam lá, o Senhor faz ouvir no arraial. Eu me lembro de Eliseu falando: o Senhor, abra os olhos do moço. O moço está lá desesperado, ele está acurralado. E a oração de Eliseu qual é? Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele contemple. E o Senhor abriu os olhos dele e ele viu carros e cavalos e carros. Viu aquele exército espiritual. E ali ele viu. E agora o Senhor faz com que eles ouvem. E eles vão embora e deixam tudo. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. A mão poderosa de Deus sempre estará no controle. E eles chegam lá. Eles estão com medo. Eles fogem para salvar a vida. E aqueles homens, os 4 leprosos, eles vão até o exército, até o arraial dos assírios, porque eles querem comer. Possibilidade. Não é nem certo que vai ter comida. Não é nem certo que eu vou viver. Possibilidades. Você consegue ver isso? Tem gente que quer tudo escancarado. Se Deus não falar comigo, levantar 5 profetas e dizer, eu não saio, eu não faço. Meu irmão, Elias falando com Acabe, ele disse para o moço, sobe lá, que vai vir uma grande chuva. E ele dobrou os joelhos e começou a clamar e a orar. Não viu nada. E não viu nada, e não viu nada. Mas quando ele vem, eu vejo uma nuvem pequenininha, do tamanho de uma mão de um homem. Ele diz assim, foge, corre, porque eu vejo abundância de chuva chegando por aí. A gente precisa se posicionar nas mínimas possibilidades de vitória. Nas mínimas possibilidades de uma conversão de um parente, nas mínimas possibilidades da conversão do filho, de alguém que a gente ora, de que a gente busca. Que o Senhor abra os nossos olhos aqui nesta noite e a gente veja pequenas possibilidades que vão fazer com que nós nos posicionemos como homem e como mulher de Deus em direção aonde o Senhor quer nos conduzir. Eu não tenho dúvida alguma de que é o Senhor que impulsiona estes 4 leprosos. Eu teria tantas lições para falar sobre Eliseu, mas o Senhor colocou no meu coração, aprendendo com os menos favorecidos. Vamos ser sinceros, às vezes a gente dá muita bola para a irmã de saião, de cabelão, por irmão que chega todo elegante, com aquele sapato bonito, ternão, todo arrumado. Fala, seja sincero, irmão. Seja sincero. A gente tem isso meio que impregnado em nosso sistema religioso. Sabe, às vezes a gente procura encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, naquilo que é aparente, naquilo que é estético. Mas o Senhor olha para o coração do homem. O Senhor olha para aquilo que está aqui dentro. Qual é a motivação que nos traz aqui nesta noite? Qual é a motivação que nos faz estar aqui? Qual é a motivação que nos faz acordar cedo, às manhãs de domingo, e vir estudar a palavra de Deus? Quais as motivações que nos reúnem às quartas-feiras no culto de ensino, onde inúmeras quartas-feiras a gente tem passado aqui com aquele frio arretado, mas o povo querendo aprender, querendo orar, querendo buscar, sedentos em ouvir. Deus vê essa motivação que nos trai à sua casa. E esses homens, eles vão e eles chegam lá. Chegando, pois, o texto é lindo, verso 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, eles entraram numa tenda. E para você dar um glória a Deus bem gostoso, igual a irmã ali dá.
e comeram e beberam. Irmãos, comeram e beberam. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Vamos até lá. Eles comem e bebem e se fartam. Louvado seja o nome do Senhor. As ações destes homens fizeram com que eles comessem, com que eles bebessem, tomassem dali prata e ouro e vestes, e se foram e se esconderam, voltaram, entraram em outra tenda e dali tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, esse é dia de boas novas. Nós nos calamos e esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. A segunda lição que eu falo aqui para nós, baseada nessas ações, é que esses homens aqui, eles escolhem a possibilidade de viver ao invés da certeza da morte. A possibilidade de viver ao invés da certeza da morte. Deus permite com que a gente passe por situações extremas para nos impulsionar, para nos direcionar e nos levar aonde Deus tem como plano e propósito. Para de reclamar dessa situação adversa que você está enfrentando. Para de ficar reclamando. Para de ficar apurrinhando a sua mulher, apurrinhando seu marido, apurrinhando seus filhos. Para com isso e entenda, veja as possibilidades em Deus que você pode usufruir delas. Esses homens escolhem a possibilidade de viver ao invés da certeza da morte. E o que me inquieta é a passividade de alguns irmãos referente a momentos de grande tensão em sua vida. Tem gente que o pau está quebrando e a pessoa finge que não está acontecendo nada. Isso aqui corta para nós que somos homens. Quantas vezes situações, as mulheres pedindo socorro no olhar e a gente calmo, tranquilo, passivo. Sabe, essa inquietação, sabe, às vezes a gente precisa de um chacoalhão de Deus, a gente precisa ouvir uma mensagem de Deus que nos desestrutura, que nos faz acordar, que nos faz se posicionar, que nos faz enxergar pequenas possibilidades, não é nem certeza, irmão, isso aqui desconstrói algumas mensagens, né, da confissão positiva e de tantas outras coisas que a gente vê no nosso... Não decreta isso vai acontecer, determine. Não, pequenas possibilidades. Pode até não dar certo, mas eu não vou ficar aqui esperando as coisas. Eu não vou ficar aqui morrendo. Eu não vou ficar aqui vendo tudo destruir. Eu não vou ficar aqui, sabe, vivendo nessa história de miséria, de dificuldade, de adversidade. Não, eu vou. E no Senhor, o Senhor sempre vai nos mostrar pequenas possibilidades de vitória. E esses homens vão. E eles chegam lá. Eles comem, eles se alimentam, eles bebem. Tem ouro, tem prata, tem veste. Olha, meu irmão, tem tudo isso acontecendo. Eu termino aqui esta mensagem tirando a terceira e última lição. Que existem atitudes no reino espiritual que vai refletir diretamente no meu semelhante. Existem atitudes espirituais que vai refletir diretamente no meu próximo. Deus usaria os menos favorecidos. Deus usaria os leprosos. Para você que se sente pequeno aqui nesta noite, Deus quer usar a sua vida. Para você que as pessoas tentam te colocar para baixo, que palavras vêm para te colocar para baixo, eu quero te dizer que Deus ainda usa quem Ele quer. Deus ainda usa quem Ele quer, da maneira que quer, na hora que quer, para a glória e louvor do nome dEle.
E existem atitudes no mundo espiritual que vai refletir direto no nosso próximo. Esses leprosos aqui, eles estavam no lucro já. Sim ou não, igreja? Estava no lucro. Eu vou morrer aqui. Se eu ficar aqui, eu vou morrer aqui. A gente ficar aqui, a gente vai morrer aqui. Mas a gente pode ir até lá. E de repente a gente pode se alimentar lá. E eles comem, eles bebem. Tem vestes novas, tem ouro, tem prata, tem outra tenda, tem um monte de coisa, tem coisa em abundância. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles se levantam. Ele diz assim: vamos e anunciamos a casa do rei. Quem é o rei? Rei Jorão. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros das cidades e anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados, as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a norma no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Eles bem sabem que estamos aqui esfameados, cheios de fome, famintos. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: opa, tomem-se, pois, cinco dos cavalos que ainda restam na cidade. Pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, do resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou aos homens após o exército dos sírios, dizendo: ide, vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas, que os sírios foram deixando na sua pressa, foram armas, vestes, tudo foram deixando no meio do caminho e tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. As ações desses homens no campo espiritual beneficiou outros homens. Será que você pode ser bênção na vida de alguém aqui nesta noite, meu irmão? Será que você não está entendendo que às vezes Deus permite você enfrentar determinadas situações para você se posicionar, para você tomar uma atitude, para você se levantar nesse momento adverso que você está enfrentando? E estas ações vão refletir na vida de outras pessoas. Através das suas ações, através das suas atitudes, outras pessoas vão ser beneficiadas com isso. Deus quer usar você como instrumento. Mas eu sou pequenininho, é você mesmo que Deus quer usar. Ah, mas ninguém me vê. Mas Deus te vê. Ninguém viu os leprosos. Ninguém viu os leprosos. Mas Deus viu. Falou: é eles que eu vou usar. É eles que eu vou usar. E como eu amo este Deus grande e poderoso. Como eu amo este Deus grande e poderoso, que eu sinto Ele aqui entre nós, nos comissionando e nos levantando e nos colocando de forma estratégica onde Ele quer nos conduzir, onde Ele quer nos levar. Sabe o que eu acho lindo? Que esses leprosos aqui não têm medo dos assírios. Não, eles têm medo da mão de Deus punir eles. Dos assírios, dos inimigos, não temos medo não. As ações destes homens nos mostram isso. As atitudes desses homens nos mostram isso. E eu encerro aqui lendo o verso 16. Então saiu o povo. Opa, diga: saiu o povo. Não esqueça que eles estavam sitiados, estavam presos, encurralados. A fome apertou. Jorão está todo soberbo, não aguenta mais esperar. Até quando a gente vai ter que esperar a mão de Deus? Até a hora que Deus achar que você tem que esperar. Porque tem gente assim: até quando, Senhor? Até quando Deus quiser, meu irmão.
Até quando ele achar que você está preparado. Até quando ele achar você um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração voltado às coisas de Deus. Porque o homem mau, Deus quebra o homem mau. Deus desconstrói. Deus joga ele na lona. E Jorão está todo soberbo. Está se achando. Até quando eu tenho que esperar? Até quando? Então saiu todo o povo e saqueou o arraial dos Círios. E assim se vendia. Olha, um alqueire de flor de farinha por um ciclo. E 2 de cevada por um ciclo. Segundo a palavra do Senhor. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. E eu encerro lendo o verso 17. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujos braços se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo e 1 de flor de farinha por um ciclo. Aonde? À porta de Samaria. Levanta a tua mão e adore ao Senhor. Levanta a tua mão e adore ao Senhor. Engrandeça ao Senhor. O que Deus disse está dito. Se Deus falou, Ele cumpre. Se Deus prometeu, Ele realiza. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus diria e não cumpriria. As promessas de Deus estão de pé para a tua vida, diz o Senhor dos exércitos. Aplauda o Senhor bem forte aqui nesta noite. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda usa os seus profetas. Deus poderia usar muitas pessoas, mas Ele usou os menos favorecidos. Diga por irmão que está ao teu lado, com todo respeito e carinho: Deus quer usar nós, irmão. Há alguém que diz: eu sou o menor entre os meus irmãos. Eu estou aqui, eu sou o menor entre os meus irmãos. E é você que Deus vai te usar. É você que Deus vai te usar. É você. É uma menina levada como cativa, mas Deus usa ela para falar: se meu Senhor soubesse o profeta que tem lá em Israel. São os pequenininhos. Estava lá. E Deus usou esses 4 leprosos. Essa é a mensagem para nós nesta noite. Aprendendo com os menos favorecidos. Atitudes e situações extremas requer de nós atitudes extremas. Escolha as possibilidades de viver ao invés da certeza da morte, da certeza da perca, da certeza do que não vai acontecer se você ficar parado. Sabe? É se levantar, é se posicionar, é ter atitude, é ter ações que te impulsionem a você estar onde Deus quer que você esteja. E essas ações espirituais, no plano espiritual, vai fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas. Você vai ser bênção na vida de alguém. Você vai ser Deus. Eu vou profetizar isso, né? Você vai ser bênção na vida de alguém essa semana, meu irmão. Você vai ser bênção na vida de alguém essa semana. Você vai sentir o coração pulsionando. Você vai sentir o coração te direcionando. Você vai sentir Deus falando ao seu coração, ou melhor dizendo, te pulsionando e te direcionando a você fazer ações e atitudes.
que glorificam a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações. Você pode aplaudir o Senhor nesta